O IPREM, através de seu presidente, João Paulo Rabelo Neto, nos mandou um ofício e foi aprovado em plenário para que hoje pudesse estar presente aqui o atuário, o senhor Tiago Soares Marques, né, atuário da Arima, né, para falar sobre e apresentar, né, a avaliação atuarial de 2018. Então, eu já convoco aqui e peço para que a gente possa receber o Ilmar Sérgio, junto com o doutor Nacério, o senhor Tiago Soares Marques, atuário da Arima, o senhor João Paulo Rabelo Neto, que é o presidente do IPREM. João Paulo, ali pelo corredor, por gentileza. A Maria Glauciene Damasceno Borges, diretora executiva previdenciária do IPREM, e e o doutor Édipo de Oliveira Lima, procurador autárquico também do IPREM. E eu queria registrar as presenças, né, do nosso secretário de administração, Marcos Vinícius Holanda Saraiva, está aqui conosco, certo? E dos conselheiros do IPREM, a professora Ineida Freitas, a professora Inara Costa, que já foi vereadora. Doutora Mara? A Marcandra Rabelo está conosco também. O Eduilton Girão está conosco também. E aqui, representando a Câmara Municipal, né, o Marcos Viana, o Marquinhos da Ana Cristina, que ainda não chegou, e o Neto da Sinuca, que também fazem parte do Conselho. Você também? Fazem parte do Conselho? Então não é o Marquinhos. Então não é o Neto, né? Me passaram aqui o Neto, mas já está ok, já está com o seu nome aqui também, viu? A nossa vereadora Raquel Girão. E vamos receber aqui para o nosso público o senhor Tiago Soares Marques, para que possa fazer nessa apresentação. E o João Paulo vai falar primeiro? Pronto, então João Paulo aqui, certo? Pode vir também, para que o João Paulo possa fazer a abertura e depois o Tiago Soares poder fazer a apresentação. Paulo, seja bem-vindo, é uma oportunidade, né, ímpar de você estar aqui, mostrando para toda a população de Morada Nova, e em especial para os servidores públicos de Morada Nova, né, essa avaliação atuarial 2018. Obrigado, né, a você, ao IPREM, a todos os componentes do IPREM, aos conselheiros que estão aqui, para que a gente possa realmente ouvir essa avaliação, né, e daqui para frente ter outra visão do que acontece hoje no IPREM. Bom dia, presidente, bom dia, membros da mesa, demais vereadores e vereadoras, público aqui presente, servidores, imprensa. Queria também fazer uma saudação aos membros presentes aqui do Conselho do IPREM, né, os representantes ligados aos servidores, à administração pública e também ao Poder Legislativo, né. A gente está trazendo o atuário e agradecer também a presença da Arima, na pessoa do sócio, o Tiago, que é atuário também da Arima, e dizer da felicidade de a gente poder estar prestando contas à sociedade desta parte tão importante, né, que é a parte atuarial do IPREM, né. Eu acho que isso é incumbência nossa, isso deverá, doutor Nacélio, vereador Marcos Vianas e demais vereadores, se tornar praxe, de que todo ano venha-se aqui apresentar isso para quem de direito, ou seja, para vocês que são os fiscais da lei, né? Ontem colocamos isso numa reunião lá no IPREM com o Ministério Público, que foi convidado a estar lá presente o doutor Gleides, e a gente colocava isso dos avanços que a gente pode fazer, do que está ao nosso alcance, do que é possível, do que é exigido por lei. A saber que a gente já trouxe aqui, já apresentou para vocês a questão
do censo previdenciário, que está na sua fase final. A presença foi muito grande, os aposentados quase todos apareceram. Os servidores está faltando um número pequeno em relação ao número do que foi convocado. Os inativos também, os pensionistas, aliás, também compareceram, só faltaram 4 servidores inativos. E a gente, a partir daí, a gente vai encaminhar para, quando terminar o censo, para a Secretaria da Administração, as pessoas que não compareceram, para que a gente possa adotar as medidas cabíveis em relação ao não comparecimento ao censo. Porque quem não comparece dá a entender de que ou morreu ou não está trabalhando, não está na cidade, né? Acho que foi divulgado amplamente nas redes sociais, nas emissoras de rádio. Eu acho que tudo isso aconteceu, apresentamos aqui na Câmara, foi de conhecimento de todos. Então, a gente entende que é esse o nosso misto, é essa a nossa obrigação enquanto gestor público, né? A avaliação atuarial não vai resolver a situação do IPREM. Daqui a pouco o Tiago vai falar um pouco mais sobre a importância do censo previdenciário dentro do âmbito da avaliação atuarial, o quanto isso é importante, o quanto dá fidedignidade, o quanto realmente vai ser, pela primeira vez, feito com mais rigor e com mais fidedignidade, que eu já falei. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. A gente espera de que o restante comece a acontecer. Mais uma vez, eu digo aqui, de que este ano os conselhos não se reuniram. Aliás, se reuniu, mas não deu quórum. Nós não escolhemos ainda o presidente do conselho. Isso tem implicações para o IPREM, porque a gente tem que ter o presidente do conselho para mandar o DRA, não é isso, Thiago? Que está lá pendente de mandar para a Secretaria da Previdência Social, porque nós não temos ainda o presidente do conselho. A gente entende, pede, de que vocês, quem não puder estar, gente, pede para sair. Não há nenhum demérito nisso, eu não tenho tempo, eu não posso. Agora, a gente, enquanto sociedade, a gente quer cobrar muito, mas às vezes a gente assume aquilo que a gente não está pronto, ou não está preparado, ou não pode. Então, assim, está acontecendo, a conselheira Ineida está dizendo que realmente os servidores estão indo e o legislativo também, alguns têm ido, né? A administração tem tido umas falhas. Foi uma vez e os que foram lá foram dizer que não queriam assumir. Também a gente entende de que a gente pede de que realmente coloque pessoas que estejam aptas e que pelo menos dominem um pouco. Porque é difícil, a gente sabe. Os vereadores estão bem. Dentro de uma certa coisa, eles têm até comparecido. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de que vocês vejam, dia de quarta-feira eu não posso, dia de terça eu não posso, então tem que ver um horário, né? A gente criou uma reunião às 7 horas da noite e também não deu quórum. Então está difícil a gente reunir, baseado nessas coisas, vai ter que fazer de madrugada. Então, gente, a gente espera de que tudo isso melhore primeiro na parte organizacional do IPREM. Vereador Marcos Viana, esse mês, o que é do interesse de todos nós, este mês, para pagar os aposentados e pensionistas, o município vai ter que fazer repasses da ordem de R$459 mil. Isso é dinheiro que sai dos cofres públicos para honrar os pagamentos dos aposentados e pensionistas, porque o que arrecada anda longe de pagar. E este mês, com a saída dos professores que têm suplementação de carga horária, caiu a arrecadação da ordem de R$122 mil. Próximo mês vai diminuir um pouco isso aí. Mas o que deve se levar em consideração, doutor Nacélio, é de que já existe uma previsão de necessidade de apoio financeiro da prefeitura da ordem de R$400 mil a média mensal. Isso é o que se apresenta com uma tendência de agravamento disso aí, vereador Macejo. Isso aí vai crescer. Esse valor vai aumentar e quem vai pagar somos nós a conta. Quem está pagando somos nós a conta. Então, vereador Jorge, eu queria passar agora para o atuário. Gostaria de que
pedir permissão para que ele fique com o microfone sem fio do lado de lá, mais próximo ao telão do Data Show. E o Túlio Pinheiro, que estava preparado para vir, não pôde, que teve um compromisso em Pernambuco. E veio o sócio dele, que é realmente quem faz essa parte da avaliação atuarial. Meu muito obrigado e um bom dia. Agradecendo a todos vocês pelo espaço. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, demais aqui presentes. Meu nome é Tiago Marques, sou atuário formado pelo UFC, sou sócio da Arima Consultoria e fui convidado aqui pelo João Paulo para apresentar junto a vocês a avaliação atuarial do regime próprio de morada nova de 2018. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que nós, da Arima Consultoria, a gente sempre teve um esforço de estar presente no município, para apresentar a avaliação atuarial, às vezes para discutir lei de parcelamentos, etc., porque, antigamente, esses serviços eram prestados por consultorias de fora do Estado, só tinha dificuldade de estar presente. Então, a presença é um ponto fundamental que a gente acha importante. Certo? Bem, o regime próprio de previdência social de morada nova, né, é um sistema previdenciário exclusivo dos servidores, né, efetivos e aqueles estabilizados na forma da Constituição Federal, incluindo os aposentados e respectivos pensionistas. O propósito da avaliação atuarial é calcular e mensurar na database da avaliação, que no caso é 31 de dezembro de 2017, ok? O valor presente atuarial dos direitos e obrigações futuras do respectivo regime previdenciário. O que é isso? Bem, o principal papel do atuário, aqui no caso, é fazer uma projeção de longo prazo das receitas e despesas do Instituto de Previdência, levando em consideração o cadastro dos servidores efetivos, e aí a importância do censo previdenciário, porque quanto melhor for esse cadastro, melhor vai ser o resultado, no sentido de mais próximo da realidade, e da legislação municipal, né? Óbvio que o atuário, quando vai fazer essas projeções, ele tem que observar qual é a alíquota patronal prevista em lei, se tem plano de amortização do déficit ou não, quais são os benefícios que fazem parte do plano de benefícios, etc. Também faz parte a questão de analisar e atestar a suficiência das alíquotas de contribuição para a manutenção e observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Desde a emenda 20, a emenda constitucional número 20 de 98, que foi inserido como princípio constitucional a questão do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência público, certo? Então, é uma obrigação do gestor, seja ele municipal, federal ou estadual, a busca por esse equilíbrio, que não é fácil, né? Basicamente, esse equilíbrio financeiro e atuarial ele é difícil de ser atingido na medida em que a Constituição Federal, ela, por muito tempo, concedeu benefícios de aposentadoria e pensão com valores muito desproporcionados com aquilo que o servidor havia contribuído durante a vida dele. Inclusive, muitos aposentados e pensionistas, de fato, eles se aposentaram sem sequer ter contribuído, certo? Para financiar esses benefícios. E só com a emenda 20 e a legislação que veio posteriormente, foi que os municípios, os próprios governos de estado, e inclusive a própria União também, passou a se organizar, né? A organizar o seu regime próprio, para procurar um equilíbrio. E por quê? Porque foi identificado que a questão previdenciária dentro do âmbito de gestão fiscal, né, dos entes federativos, é uma bomba relógio, né? Então, entenderam a urgência e necessidade de fazer
as modificações pertinentes. E, por fim, propor medidas acionais e objetivas direcionadas à gestão do regime próprio, no tocante à análise e avaliação dos riscos atuariais de médio e longo prazo. A gente vai mostrar mais à frente. A fundamentação legal, principalmente, nós temos aqui, após a emenda 20 de 98, logo em seguida, regulamentando alguns artigos daquela emenda, nós tivemos a Lei Federal número 9.717 de 98, que é a Lei Geral dos Regimes Próprios. Certo? É importante salientar logo no começo que, em matéria previdenciária, compete à União legislar sobre regras gerais. Ok? E estados e municípios suplementar naquilo que eles acharem pertinente. Então, a Lei Geral dos Regimes Próprios, já no seu artigo 1º, ela já enfatiza que os regimes próprios dos municípios, né, estados e da União deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. E no inciso 1º desse artigo, já determina que é obrigatório a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando parâmetros gerais para organização e revisão do plano de custeio. Ou seja, todos os anos, no mínimo, o regime de previdência, né, o ente federativo, ele tem que realizar uma avaliação atuarial do seu regime próprio, que é o quê? É um diagnóstico. Né? E por que é assim? Porque se faz necessário você estar avaliando e acompanhando o desenvolvimento do regime próprio, nessa perspectiva, para que você possa propor, se necessário, algumas modificações. Certo? Bem, posteriormente, já 10 anos depois, né, o Ministério da Previdência Social, através da portaria 403 de 2008, ele criou uma série de exigências que nós, enquanto atuários, temos que seguir na hora de fazer uma avaliação atuarial. E aqui, novamente, entra a questão do censo previdenciário. Porque um dos pontos que o Ministério determinou é o seguinte, que naqueles municípios onde, né, não existir informação cadastral consistente ou que não existir a informação do tempo de contribuição de cada servidor efetivo junto ao INSS do período anterior à vinculação do regime próprio, então o atuário fica obrigado a adotar uma série de hipóteses conservadoras. Conservadoras em que sentido? Essas hipóteses elas vão implicar em que eu vou calcular as minhas receitas um pouco menor e com despesas maiores. Porque isso é o que determina o princípio da prudência, você maximizar as despesas e minimizar as receitas, justamente por causa dessa falta de informação. Aqui no município de Morada Nova, principalmente nós observamos a Lei Municipal 1279 de 2005, né, que criou o IPREM, e nós também temos a Lei 1567 de 2011, que é a Lei de Reestruturação. Importante também enfatizar logo no começo que quando você cria um regime próprio, geralmente ele tem um único plano, né, o plano previdenciário, onde estão vinculados todos os servidores, né, da ativa, aposentados e pensionistas. Contudo, em alguns entes federativos, existem dois planos, né, o plano previdenciário, que é um plano permanente, né, e o plano financeiro, que já é um plano temporário, criado para recepcionar aqueles servidores que entraram no concurso público há mais tempo. Qual é a ideia? A ideia basicamente é a seguinte, com a emenda 20 e o princípio da equilíbrio financeiro e atuarial, os regimes próprios eles são obrigados necessariamente a acumular recursos. Ou seja, de alguma forma, ele tem que, as receitas dele têm que ser superiores às despesas para acumular patrimônio, para que esse patrimônio seja utilizado no futuro para pagar os benefícios prometidos. O problema é que alguns municípios, estados, eles já tinham um regime próprio antes da emenda 20, de 98, certo? E o que acontecia? Você já tinha lá um grupo razoável de aposentados e pensionistas já recebendo seus benefícios e não existia acumulação de recursos no Instituto. Então, de tal forma que, se você colocar todo mundo num único plano,
o regime próprio não consegue acumular patrimônio. Então, qual foi a solução, até regulamentada pelo Ministério nessa própria portaria 403? É a questão da segregação de massa, que o próprio município de Morada Nova optou, né? Então, você tem um grupo que fica no plano financeiro, é um grupo fechado, nesse plano não entram mais beneficiários, e a tendência é que ele se extinga no futuro, que é o plano que recebe os aportes mensais de R$400 mil, né? Que é justamente porque as contribuições que esse plano recebe dos seus ativos e da prefeitura são insuficientes para pagar os benefícios que lá estão. E, em contrapartida, nós temos o plano previdenciário dos segurados que foram admitidos mais recentemente, que esse acumula capital todo mês. Não é, João Paulo? Bem, com relação ao plano capitalizado, a gente pode observar nesse primeiro quadro que todos os benefícios que o compõem, eles são financiados no regime financeiro de capitalização, onde o servidor contribui, né, e os excessos de contribuição são acumulados e investidos no mercado financeiro para render rendimentos. E é importante enfatizar que os juros de mercado, né, das aplicações, no longo prazo, ele chega a pagar em torno de 1/3 dos benefícios futuros. Então, essa é a importância. Em vez desse recurso sair do Tesouro Municipal, né, ele vem do mercado, pelas aplicações. Certo? No plano previdenciário, como está aí colocado, é obrigatória a capitalização dos recursos e a totalidade dos segurados deste plano contribui para o financiamento de todos os benefícios, e não apenas dos seus. Isso é importante. Por mais que estudou os planos, vale lembrar que nenhum servidor efetivo ele contribui para o benefício dele, né? Cada servidor e todos contribuem para o benefício de todo mundo. Certo? É um mutualismo, é uma coletividade. Inclusive, existe a questão dos benefícios cruzados, né? Porque você vai ter algumas classes profissionais que acabam sendo custeadas por outras. De fato, é assim, né? No INSS também funciona do mesmo jeito, inclusive, sem que não é capitalizado. Aqui, com relação às hipóteses financeiras utilizadas, a gente utilizou uma taxa de juros real de 6% ao ano, certo? Observando essa inflação do período, né? A taxa de crescimento do salário por mérito 1%, que não pode ser inferior a isso, e, consequentemente, também uma taxa de crescimento dos benefícios de 1% ao ano. Aí você me pergunta, Thiago, mas como é que tem crescimento de benefício? Simples. Existe uma parcela muito grande de aposentados e pensionistas que eles se aposentaram por uma determinada regra de aposentadoria que permite a eles o reajuste em paridade com o pessoal da ativa. Então, sempre que o servidor em atividade daquela categoria receber um reajuste, o aposentado daquela categoria vai receber o mesmo percentual de reajuste. Certo? Aqueles servidores que entraram depois de janeiro de 2004 em diante, não. A esses servidores aplica-se a eles o reajuste, basicamente, do regime geral também, que é a inflação do ano anterior, no caso, o INPC. Uma informação importante também que a tábua de mortalidade utilizada para fins de projeção de quanto esses grupos familiares e cada indivíduo irá sobreviver no futuro foi a IBGE 2016, certo? Que é fruto também do censo do IBGE. Bem, com relação ao plano previdenciário ainda, nós temos que em dezembro, né, o patrimônio do fundo acrescido de outros direitos, como débitos, né, devidamente compactuados e aceitos pelo Ministério da Previdência, montava um valor de R$ 8.235.000, certo? O valor atual da remuneração futura desse grupo de servidores era de 121 milhões. Quando eu falar que cada um desses valores, exceto o primeiro, a gente está falando do quê? De um fluxo de receitas ou de despesas trazido a valor presente, um financiamento de carro normal, você financia um bem, né, passagem de juros, trazido a 31 de dezembro de 2017. Então, por exemplo, o valor atual dos benefícios futuros concedidos monta em 44 milhões. A conceder, aliás, os concedidos, como são poucos, são R$ 330 mil. As contribuições futuras do ente em 10 milhões, líquida da taxa de administração, 13 milhões
é a expectativa de receita com contribuições do segurado, isso no longo prazo, sempre enfatizando, e a compensação financeira a receber em torno de 3 milhões. Dito isto, quando você pega o patrimônio, acrescenta essas receitas e subtrai o que eu espero pagar de benefício no longo prazo, a gente encontra que esse plano previdenciário ele tem um déficit atuarial de 8,9 milhões de reais. Certo? Que tem que ser financiado pelo Tesouro Municipal num prazo de até 35 anos, no máximo. Sendo que, atualmente, já existe um plano de amortização, que não está sendo considerado aqui, neste momento, que é uma alíquota de 1,03%, que incide sobre toda a base de contribuição dos servidores efetivos, né? Claro que esse custo é da Prefeitura, da Câmara Municipal também, que contribui com essa taxa, e é destinado ao plano previdenciário. De tal forma que esse déficit, que era de 8 milhões, ele, após considerar o plano de amortização, ele cai para 3,8 milhões de reais. Ou seja, mesmo com a atual taxa de contribuição suplementar, é insuficiente. Então, qual é a conclusão imediata? É que é necessário aumentar essa alíquota. Certo? Conclusão necessária. Ah, Tiago, e quais são os problemas de não aumentar a alíquota de contribuição patronal? Primeiro, você não vai ter uma capitalização adequada dos recursos do plano previdenciário, correndo o risco, inclusive, de começar a ter que fazer resgate para pagar benefício, que não é o caso para esse plano no momento. Outro, você vai ficar com um critério irregular no seu certificado de irregularidade previdenciária junto ao Ministério da Fazenda, não vai poder emitir CRP por vias administrativas. E, por fim, e tão importante quanto, tem a questão da desaprovação das contas. Certo? Que, por exemplo, se na avaliação atuarial está escrita a necessidade de aumentar a alíquota e o gestor, né, é omisso, não repassa essa informação, não cobra o prefeito, então o gestor responde, né, nas contas deles. Assim como o prefeito também responde junto com ele, porque o prefeito ele é responsável pelo regime próprio, sempre. Então, sempre que a conta de um gestor, né, de regime próprio é julgada, o prefeito é julgado junto, certo? Ninguém quer, né, ter as contas desaprovadas. E principalmente agora com o TCE, isso é também importante. Nos últimos anos, o TCM ele já vinha num processo de aprendizado, certo? De capacitação do pessoal dele, e tanto que antes da extinção ele já estava fiscalizando, junto com o Ministério da Fazenda, os próprios regimes próprios, de uma forma que ele não fazia antigamente. E como esse pessoal foi todo incorporado lá ao TCE, a expectativa é que continue assim e que ano após ano a fiscalização seja mais firme. Esse plano previdenciário, como eu disse, ele tem apenas mais ou menos 600 segurados ativos, temos 2 pensionistas apenas, com remuneração média de R$ 937. Aqui, nessa figura, nós temos qual é a expectativa qual é a proporção de aposentar nesse grupo ao longo do tempo. E o que é curioso é que a expectativa é que em até 12 anos, a metade das servidoras, né, mulheres, né, em atividade, elas se aposentem. Certo? E no caso dos homens, a média é de 21 anos, o que indica que muito provavelmente aqui em Morada Nova, no magistério a maioria deve ser mulher. Certo? Bem, então, já falamos da necessidade de aumentar a alíquota patronal para poder financiar esse déficit atuarial. E também a gente propõe, mas na verdade isso já está em execução final, a realização de censo previdenciário. Por quê? Para justamente averiguar se esse déficit é esse mesmo, se ele é um pouco maior, um pouco menor, muito maior ou muito menor. É algo que a gente só vai saber com precisão após a finalização do censo. Mas qual é o problema? É que esse censo sendo feito agora, em 2018, eu não posso utilizar ele na avaliação atuarial de 2018. Só vou poder utilizar ele na avaliação atuarial de 2019. Por quê? Porque a data base do cálculo é 31 de dezembro do ano anterior. Certo? Bem, então,
a primeira sugestão é essa que está nessa tabela. Ó, uma alíquota normal de 12,67 mais 2%, que é 14,67, ou seja, não existe a necessidade de aumentar a alíquota que a gente chama normal do plano previdenciário, e sim apenas alterar o custo suplementar. E outra coisa importante, quando o atuário propõe aqui 12,67 mais 2 de taxa de administração, que seria 14,67, é uma alíquota mínima. Nada impede que o ente, por livre e espontânea vontade, pratique alíquotas maiores. Né? Aí vai depender muito da possibilidade da prefeitura, da Câmara, desejo político, pressão social, etc. Mas, se possível, né, o ideal, às vezes o ideal não é possível, né, devido à crise fiscal que a gente vive, é que essa alíquota, ao invés de ser de 12,67 mais 2, né, que seria 14,67, ela fosse para 20%, que seria uma alíquota igual à do INSS, no caso. Né? Mas, enfatizando, qualquer alíquota entre 14,67 e 22, ela vai atender a exigência do princípio da equipe financeira e atuarial deste plano. E outra questão é alterar o plano de amortização, que hoje é uma alíquota suplementar de 1,03% fixa, certo? Para uma alíquota de 1,03% fixa por 4 exercícios apenas, que seria majorada a cada 4 anos, no percentual de 0,40%, findando tal plano de amortização em 2043. Certo? Ou seja, que também não é um impacto grande. Você pensar que só vai precisar aumentar daqui a 4 anos em 0,40, e assim sucessivamente a cada período de 4 anos, é um tempo mais que razoável para a prefeitura se organizar. E isso também é muito importante, porque eu gosto sempre de enfatizar que a questão previdenciária tem que fazer parte e estar inserida dentro do âmbito da política de recursos humanos da prefeitura. Certo? Até porque existe a questão do... Até porque existe a questão da lei de responsabilidade fiscal, que determina limites, né, da receita corrente líquida para despesa com pessoal. E o regime próprio é despesa com pessoal. Tá certo? Então, o que ocorre? Se a gente está propondo alíquotas maiores, então o ente federado tem que ter um tempo razoável para se organizar, no sentido de... é necessário reduzir o número de servidores temporários e dar, de fato, prioridade para o pessoal que é concursado. Tiago, só te interpelar um momento aqui, porque é importante para o debate, porque isso aqui, além de uma apresentação, é importante para a compreensão dos interessados presentes. Primeiro, essa avaliação atuarial era feita anualmente e nunca foi apresentado para o Conselho, porque o Conselho tem que estar participando disso, o Conselho vai ter que apresentar junto com a direção do IPREM, isso também para o prefeito, né? E essas propostas aí, todo ano era feito pela ARIMA. Todo ano ela era feita. De aumento de alíquota. E assim, o que a gente vê, vereador, é a resistência a implantar o que é óbvio, que é necessário, que mesmo implantando essa alíquota, por exemplo, implantando essa alíquota hoje, a gente vai evitar problemas futuros desse plano aí, que é o plano previdenciário, que é o plano novo. Vocês vejam que esse daí só tem 2 pensionistas de uma servidora que faleceu, né? E que o marido está recebendo a pensão vitalícia e o filho a pensão temporária. Mas a gente vê de que isso aí tem que ser acatado pelo gestor. Então a Câmara de Vereadores, junto com os conselhos, é importante nesse momento, porque de que adiantava estar sendo feita a avaliação atuarial em Morada Nova ano a ano, e isso não está sendo levado ao conhecimento dos conselhos. Então esse é o grande chamamento, essa é a grande... que a gente chama a atenção de vocês, é de que isso aqui é uma orientação técnica de quem domina o assunto, para que se coloque em prática o mais rápido possível, para que a gente possa, no futuro, evitar o que já estamos atravessando hoje. Não é isso, Tiago? Paulo, só já que você abriu o debate, eu já venho colocando isso há muito tempo, você sabe disso.
mas há muito tempo mesmo. E venho dizendo mais. E quando mesmo que está deficitário, se você já tivesse uma alíquota maior, com a injeção de recursos que eu prego isso há 300 anos, e ninguém está ouvindo, e o futuro, e sempre, quando o Jorge chegou aqui na Câmara, eu já falava sobre isso. E depois que ele chegou, deu um impulso. E aí, ninguém está ouvindo e deixando, faz de conta que não existe o problema. E é o maior problema que nós temos no município. E ninguém quer tratar de resolver, não. Eu já me bati aqui, já fui atrás de vender prédio. Não, mas não resolve, não resolve. Na hora que você aumenta a alíquota, que aumentou a arrecadação, que está resolvendo o problema, o município começa a ver a realidade da coisa. Inclusive até começar a governar, enquanto se tem uma solução futura. Inclusive, quando eu perguntei aqui já ao João Paulo, queria perguntar ele aqui, sobre a questão da compensação previdenciária. Que o grande elo que foi naquele período era saber onde é que está essa compensação previdenciária. Nós não recebeu nada. A gente pensava em receber milhões e milhões, e veio aquela questão dos 4%, dos 8%, e ficou pendente. Que era o que se achava que teria o recurso também para começar. E aí vem as péssimas administrações dos senhores prefeitos. Então, porque não recolhia e ficou déficit sobre déficit, e hoje do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, e aí ainda tem déficit do atual, dos outros deixou também, do outro também deixou, e aí ficou. E eu sempre chamando a atenção. Porque o município, ele falou aí, a situação X, se não tiver o certificado, como é que é? Ou é mesmo nós está com uma liminar, que está com problema. Então, eu já venho chamando a atenção disso e ninguém vai para o debate. Senhores funcionários, venham cá. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Quando se fala em alíquota, todo mundo corre logo. Vixe Maria, isso é um absurdo. E o futuro? Não ter dinheiro? É pior ou não? Né? Agora, ninguém tem coragem, porque aí vem logo a parte política, né? Eu tenho medo de perder voto. Mas aí não sabe o próprio funcionário que lá na frente ele pode comer xilito de novo. Não é assim? Brigar, ter que passar, atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, eu sempre me bato nisso. E quando o João Paulo fala aqui, por isso que eu pedi permissão para falar, porque eu já venho falando há muitos e muitos anos. Por isso que eu pedi a interferência nesse sentido. Obrigado. Então, João Paulo, como foi aberto o debate, tem outros vereadores que querem falar, mas deixa eu só fazer uma colocação. Só uma questão de ordem. É porque se a gente passar, eu acho que a gente poderia, Tiago, você prefere que seja ao final ou durante o que está sendo apresentado? Porque vai surgindo as... porque depois a gente esquece. Por exemplo, o debate agora é sobre as sugestões. Presidente, eu acharia que deveria anotar cada pergunta. Mas como o Marquinhos falou, podia algum vereador também querer intervir. É isso que eu quero dizer, mas eu acho que mais coerência, já que ele vai responder no final... Concordo. Deixaria para o final. Não, eu só fiz essa indagação, que como o Marquinhos se pronunciou, podia alguém querer também, nessa oportunidade, falar alguma coisa. Mas é justo que chegue só no final, para não ter nenhuma... Bem, tá saindo aí? Pronto. Ressalte que, independentemente do resultado atuarial, tá? Bem, só enfatizando que, independente do resultado atuarial, é importante que a gestão municipal ela procure continuamente melhorar suas práticas, certo? E quando fala em melhorar práticas, às vezes, inclusive, a própria legislação municipal, certo? Criando alguns mecanismos de segurança para o servidor. Por exemplo, é lícito, é permitido que você crie mecanismo de que o gestor municipal, ao atrasar as contribuições por algum determinado período, o repasse seja garantido através com vinculação da FPM, como é feito com o próprio INSS. Inclusive, os próprios parcelamentos que são feitos agora, né, em 200 meses, eles já vêm com essa condição como uma necessidade de vincular o Fundo de Participação dos municípios para garantir o pagamento daquelas prestações, porque, infelizmente, em muitos municípios existe a má prática do gestor municipal parcelar uma dívida e não pagar o parcelamento. Aí ficar inadimplente e depois reparcelar e recorrer sucessivamente a vários reparcelamentos ao longo dos anos. Apenas empurrando aquela bola de neve para ver
na cabeça de quem ela vai cair, né? Então, alguns pontos que nós recomendamos é a realização de censo previdenciário e a operacionalização do Comprev, né? O Comprev, para quem não sabe, é uma compensação financeira que existe entre cada regime próprio e o INSS. E ele existe por quê? Porque muitos servidores, quando vão se aposentar no IPREM, eles usam o tempo de contribuição deles lá no INSS, né? Então, seria muito injusto que o IPREM, não tendo recebido todas essas contribuições, arcasse com 100% dos benefícios. Então, como é que funciona? A regra de cálculo foi feita pela União, né, numa lei federal. Óbvio que favorece o governo federal, essa aritmética, tá certo? Ele paga bem menos do que seria justo, ok? Mas é a lei que a gente tem, né, aprovado pelos deputados e senadores. Mas o que é que ela faz? Ela diz que o INSS ele vai pagar uma proporção daquele benefício. Então, você aposentou com R$1.000. Aí, dependendo do tempo de INSS que a pessoa tinha, o INSS todo mês ele vai depositar na conta do IPREM, não na conta da pessoa. 20, 30, 40, 50% daquele benefício. Em alguns casos chega a ser 80, 90, tá certo? Um fator importante também é equiparar as regras de elegibilidade das pensões àquelas do INSS. Para quem não sabe, recentemente, no governo anterior, as regras de pensões foram alteradas no sentido de transformar algumas condições de pensão de tempo vitalício para temporário. Por exemplo, se o servidor em atividade, ele se casou recentemente, tinha pouco tempo de convívio com a esposa, e ambos eram novos quando ele faleceu, antigamente a pensão dela era vitalícia. Certo? Hoje não. Do INSS, como é que funciona? Dependendo dessa composição, a idade que eles têm na data do óbito, o tempo de casamento que eles tinham, a pensão era vitalícia ou temporária. E aí pode ser 2, 3, 4, 10 anos. Certo? Em matéria de pensão, os municípios eles podem legislar. E o próprio Ministério da Fazenda ele recomenda que seja adotada essa equiparação. Ele recomenda, né? Não é obrigado. Mas se cada município ele procura equiparar as suas regras de pensão com aquelas dispostas, não só a pensão, auxílio-doença, salário-família, que os municípios procurem, né? Não é obrigatório, mas que eles procurem adotar regras equivalentes ou pelo menos muito semelhantes àquelas do INSS. Certo? Outro item, implementar em lei o plano de custeio proposto, que a gente já falou atrás, e que consta no relatório da avaliação atuarial por extenso. Né? Adotar medidas de incrementar o tempo de aposentadoria, ou seja, de incentivar o servidor a continuar em atividade. Porque, por exemplo, na Constituição existe algo chamado abono permanência. Né? O que é o abono permanência? O servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar e ele opta por continuar trabalhando, ele faz jus a receber de volta, né, como se fosse uma indenização, o valor exato da contribuição dele, que hoje é 11%. Então, na prática, o que acontece? Ele tem um reajuste de 11% no salário para continuar em atividade. E a gente tem a convicção de que muita gente não opta por esse abono simplesmente porque ele não é publicizado, as pessoas não têm conhecimento. Certo? A contribuição patronal, se possível, né, para 22%. O aumento da base de contribuição para a totalidade da remuneração de contribuição. Lembrando que a base de contribuição sobre a qual incide a alíquota, né, patronal e do segurado, cada município tem autonomia para definir a sua. Certo? Para você ter uma ideia, no INSS, basicamente incide tudo. Né? Tudo que você ganha incide a alíquota sobre previdenciário do INSS. Dos municípios, não. Os municípios têm ampla autonomia para definir se incide tudo ou não. Via de regra, a recomendação é que incida a contribuição apenas sobre aquela parcela que, de fato, o servidor vai levar para a aposentadoria. Certo? Que é o quê? O vencimento base e todas as demais vantagens de caráter permanente. Né? E o servidor tem a opção de contribuir ou não sobre algumas vantagens temporárias. Sendo que acontece,
quem se aposenta pela média, que é todo mundo que foi nomeado de 2004 em diante, o próprio nome já diz, a média, né, das suas remunerações de contribuição, ela jamais vai ser igual ao seu último salário. Não vai ser. Vai ser 70%, 80%. Então, se você opta por contribuir sobre tudo, qual é a ideia? É que você se aposente com a remuneração mais próxima da sua última remuneração. Ok? Vantagem para o regime próprio, aumento de receita. Né? Porque vai aumentar a receita por parte da contribuição do segurado, quanto da contribuição da prefeitura também. Ok? E também vem a possibilidade de auditar benefícios previdenciários. Não é incomum, certo? Mas a gente já tomou ciência de vários municípios de servidor aposentado já falecido e a família continuou recebendo benefício aí por 1, 2 anos. E aí depois que o cara, né, comeu, é complicado de receber até na justiça. Então, assim, aí a importância do censo também. Identificar esses casos, né, de pessoal que já faleceu e está recebendo benefício ainda. Mas também tem a questão dos reajustes. Tem muito servidor que já aposentado, ele acaba recebendo reajustes maiores do que eu deveria. Também tudo isso é despesa, né? Então, esses são alguns itens que a gente elenca como formas de reduzir o déficit atuarial desse plano previdenciário. Aí, por exemplo, aqui sempre a gente está falando em termos de estimativas, né? Mas o Comprev, se bem operacionalizado, aquele déficit lá que é de 13 milhões, né? A gente poderia reduzir ele em 1 milhão de reais. Já a questão de equiparação das regras de pensão, você poderia estar reduzindo esse déficit em mais R$0,5 milhão, tá certo? Você conseguir que o servidor, em média, né, o grupo de servidores em média, postergue a aposentadoria em 1 ano, você já consegue reduzir aquele déficit atuarial de 3 milhões em mais R$1 milhão, reduzir. Assim, o impacto é bastante significativo. E são tudo coisas que você pode fazer no âmbito municipal, né? Não precisa recorrer à esfera estadual, à esfera federal, etc. A majoração da alíquota patronal para 22 é que daria um maior impacto, né, em torno de 11 milhões. O aumento da baixa de contribuição também teria um impacto significativo, em R$2 milhões. A auditoria de benefício de impacto seria pequeno, em torno de 16.500, aqui no caso. Mas é de tal forma que, se vocês observarem, a gente está falando que um déficit, uma situação inicial de um déficit de 8,9 milhões de reais, com todas essas medidas, proposições, se implementadas de fato, a gente poderia sair de um resultado deficitário para um resultado superavitário, sem a necessidade de aumentar aquela alíquota suplementar de 1,03, certo? Agora, tudo isso, óbvio, que é algo, né, para o IPREM sentar na mesa, né, com a prefeitura, com a Câmara Municipal, para discutir o que é viável e o que é que não é. Pronto. Agora vamos falar do plano financeiro. Como eu já disse no começo dessa apresentação, o plano financeiro é aquele plano, né, aonde estão vinculados os servidores mais antigos da... Você foi nomeado até quando, João Paulo? Aqui? Me lembrei. Plano financeiro. Todo mundo que foi nomeado até... 98? Pronto, 31 de dezembro de 2007. Então, todo o pessoal que foi nomeado até essa data, esse pessoal está nesse plano, né, que são a maioria dos servidores. Nesse plano não é obrigatória a capitalização, na prática ele acaba funcionando igual funciona o INSS, ou seja, ele recebe tudo que ele recebe de contribuição, ele paga benefício, e o que falta recorre ao Tesouro. Né? Aqui recorre ao Tesouro Municipal, o INSS recorre ao Tesouro Federal. Então, o Tesouro Municipal, na justa medida necessária, fará aportes mensais para pagamento dos benefícios, que hoje já montam em R$400 mil, né, João Paulo? Por mês? R$400 mil os aportes, né? Pronto. Né? Aqui as hipóteses. A única diferença significativa é a taxa de juros, aqui que é de 0%. Porque nessa suposição de que não vai recurso para o mercado, né, para render juro e pagar benefício no futuro, então a taxa de juros é 0. E por essa taxa ser 0, o fator de desconto, né, ser 0, a gente vai encontrar com o déficit atuarial bem significativo.
Justamente por quê? Porque a gente não está contando com o mercado para ajudar a pagar os benefícios. Né? Então, em 31 de dezembro, você tinha um patrimônio no Instituto. Isso aqui o que era conta corrente, aplicação, mais os acordos de parcelamento vigentes, em torno de 4 milhões de reais. Contudo, as obrigações desse plano são tão grandes, né, que o déficit atuarial de longo prazo é em torno de 760 milhões de reais. Certo? Ou seja, se a prefeitura quisesse quitar isso hoje, né, simplesmente, entre aspas, bastaria depositar esse dinheiro na conta do IPREM. Que aí botaria no mercado financeiro e estaria tudo resolvido, certo? Óbvio que isso é inviável. E por ser inviável é que se recorre a esse mecanismo dos aportes. Na medida da necessidade, eu vou aportando. Tiago, assim, uma forma de reduzir esse impacto nas contas municipais é o quê? É você trabalhar, como eu falei aqui antes, para aumentar o déficit, ou aumentar o superávit do plano previdenciário, e uma vez que você aumentou esse superávit, aí você migrar aos poucos uma parte dos segurados do plano financeiro para o plano previdenciário. Então, primeiro você aumenta o superávit do plano previdenciário para justificar, junto ao Ministério da Fazenda, essa migração de segurados. Aí você vai conseguir... Aí você fala assim, Tiago, mas essas medidas, elas aumentam, né, o custo da prefeitura. Sim, de fato. Algumas sim. Mas a contrapartida é essa. É que o aporte lá do plano financeiro também vai ser reduzido. E o que é mais importante... também, o aporte que é feito para o plano financeiro, né, ele não é uma despesa dedutível para fins do cálculo do limite de despesas com o pessoal. Enquanto a contribuição previdenciária é. Então, por exemplo, é muito melhor o ente, né, aumentar a alíquota dele do que ficar fazendo aporte. Porque o aporte... Por quê, Tiago? Porque o aporte não é dedutível. E todo prefeito que eu saiba vive ali no limite, né, na corda bamba do teto da despesa de pessoal. Aí a pessoa fica, a alíquota de 14, aportando quase 6 mil reais por mês. Certo? Bom, esse plano, vocês podem observar, tem bem mais segurados, né? Enquanto o outro tinha 600, aqui nós temos 1.600 aproximadamente ativos. Só aposentados a gente tem aqui 511 mais ou menos. Né? Pensionistas também nós temos aqui 78, ou seja, é um grupo bem mais significante. E vocês veem que os benefícios, o valor médio de cada benefício também não é pequeno. Né? Vocês têm aqui benefício de R$ 1.500 em média, 1.100, 1.300, ou seja, em média, o IPREM ele paga benefícios razoavelmente acima do salário mínimo, que é o que receberia também. Vamos ser bem honestos. Se o servidor estivesse no INSS, a grande maioria estaria aposentada com salário mínimo. Isso é fato. Agora, assim, todo benefício tem um custo também. O regime próprio é um benefício bom para o servidor? É. Por quê? Porque ele tem direito a uma regra de aposentadoria bem mais vantajosa para ele. Mas óbvio que esse benefício tem uma contrapartida, como tudo na vida, né? Que é o quê? Que é um maior custo de financiamento também. Nesse plano, vocês veem a diferença da evolução do número de aposentados, para comparar. Você pode observar que a curva do plano previdenciário ela é bem mais suave, né? Já do plano financeiro, ela já é bem mais intensa. De tal forma que a expectativa da gente é que daqui a 6 anos, as atuais servidoras ativas estejam a metade aposentadas. Daqui a 6 anos. E no caso dos homens, daqui a 10 anos também. Ou seja, daqui a vamos botar aqui 6, 10, 16, daqui a 8 anos, a expectativa é que umas 800 pessoas se aposentem. Que daria uma média de 100 pessoas por ano. Né? 100 pessoas por ano, ou seja, um incremento aí anual de mais 100 mil reais por mês. Maior. Aqui eu estou falando só pela média, só para a gente ter uma noção.
Isso. Pode passar? Pode? Bem, como a gente já havia dito, né, o déficit atuarial desse plano financeiro ele é de 761 milhões, que é quase 1 bilhão. Não existe um regramento legal que obriga o município a financiá-lo, né, como existe no plano previdenciário, mas o custeio dele se dá dessa forma, através de aportes. Aí volto a enfatizar, o problema do aporte é que ele é dedutível para fins da LRF. Né? A Câmara não faz aporte, né? Pelo menos isso, né? Mas a Prefeitura faz. E o aporte, inclusive, tem que ser recurso próprio, né? A Câmara não pode utilizar recurso do Fundeb para aportar recurso, apesar de grande parte daquela despesa lá ser de ex-professor. Mas se você aumentar a alíquota, aí não, a alíquota o Fundeb já participa. Né? Aí, por fim, a gente acaba propondo a realização do censo, mas já está em processo de finalização. E a gente sempre termina dizendo que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né, ou construí-lo, do Peter Drucker. Obrigado. Ok. Vamos agora dar doutor Nacélio. Começar com o doutor Nacélio. Se você quiser, eu começo. Bom dia, Tiago. Tiago, eu queria te fazer aqui uma colocação, ao mesmo tempo uma pergunta, e queria que tu me desse uma resposta técnica, porque hoje eu vou fazer uma pergunta direcionada a você, certo? Hoje, a forma de descontar a contribuição dos médicos, certo? Porque como é que o médico recebe? O médico recebe um valor base e mais 2 gratificações, correto? Quando você faz o desconto dos médicos, você desconta sobre esse valor total, os 11%, tá bom? Só que quando eu for me aposentar, vai ser sobre o valor base. O valor base do salário. Isso está na lei dessa forma. E eu acho isso injusto. Você desconta sobre um valor total e quando você vai ter o seu benefício, você vai ser beneficiado só com o valor base do salário. Qual seria a situação? Isso é onde eu queria que tu fizesse uma pergunta, uma resposta não política, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta técnica. Como é que eu poderia, porque a lei existe, qual seria uma situação para a gente modificar essa situação? Transformar essa situação injusta numa causa justa. Muito obrigado. Primeira pergunta, data de ingresso dele no serviço público, né? Então, assim, a primeira coisa a observar é que os servidores efetivos eles se classificam para fins de enquadramento nas regras de apostadoria, basicamente em 2 grupos. Né? O pessoal que foi admitido no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e quem entrou depois. Quem entrou até 31 de dezembro de 2003, ele pode se aposentar com a última remuneração do cargo efetivo. Ok? Remuneração do cargo efetivo. Quem entrou depois vai se aposentar com a média das remunerações de contribuição, limitado ao valor da última remuneração do cargo efetivo. Certo? Óbvio que essa média, né, a média vai ser menor do que a remuneração do cargo efetivo. Então, a ideia é que quem entrou depois de 2003 contribua sobre o que é temporário para elevar essa média, para que ele possa se aposentar com benefício mais próximo da remuneração que ele tinha na ativa, para poder manter um padrão de vida mais ou menos equivalente. Compreendeu, doutor? Tiago, se você puder responder aqui, porque está sendo filmado, entendeu? Inclusive, você pode até ficar sentado aqui, Tiago, não tem problema, para que a filmagem possa... Então, Tiago, eu confundi um pouco, então, né? Não é, João Paulo, sobre o valor base do salário, que eu vou... Não, você vai se vai ser aposentar uma média da emenda de constitucional todas as 41. contribuições que foi feita. Vai dar quase a Vai ser mesma média. coisa. E não tem como mudar isso, porque isso é federal. Isso é uma emenda à Constituição, é de caráter federal, então
nós não podemos mudar isso. Então, infelizmente, você e todos os servidores que estão nessa condição no país inteiro, vamos enfrentar a regra da emenda constitucional, é a 41, é? 41 de 2003. Então, a sua remuneração do jeito que está, você não vai se aposentar integralmente como nenhum servidor público. Você vai ser remunerado pelas 80, a média das 80 maiores contribuições. Vereador Taim. Bom dia a todos. Muito boa aí as colocações do nosso companheiro Tiago. E eu quero que só, Jorge, a minha preocupação é esse aporte que o município está fazendo. Eu acho que seria, no caso, vereadores, o prefeito, juntamente com o IPREM, fazer logo uma reunião grande e resolver esse problema. Porque até quando nós vamos aportar quase R$500 mil por mês? Então, vai chegar um ponto que não vai ter condições de passar. Eu acho que temos que reunir urgente, isso é para ontem, não podemos esperar mais. Chamar o gestor e ver o que podemos fazer, todo mundo unido e junto, em prol realmente de uma causa justa, que é os aposentados e pensionistas do nosso município. Então, a gente já pode fazer duas propostas. Uma é a Câmara fazer essa provocação junto com o IPREM, para que a gente possa ter essa reunião o mais rápido possível. Né? Deixa eu só tentar responder um pouco. Vereador, o tempo da preocupação passou. O problema é que a conta chegou. Em algum momento, eu disse isso um dia desse na Secretaria de Finanças do município, de que disseram assim, a gente tem que mandar tanto para a autarquia de trânsito, tanto para o IMAM, e o IPREM diz assim, vocês em algum momento, vocês pegaram o dinheiro do IPREM, vocês que eu digo o município, né, o município pegou o dinheiro do IPREM e hoje está sendo chamado a pagar o que foi pego um dia. Os parcelamentos não são suficientes, né? A conta chegou, a conta vai aumentar, porque o Tiago colocou que em até 6 anos, metade das mulheres vão estar aposentadas. E metade dos homens em 10 anos desse plano vão estar aposentados. Ou seja, esse déficit aqui é crescente. Que a gente tem que levar em consideração de que, enquanto o grupo previdenciário é um grupo aberto, ou seja, os servidores novos que vão entrar nesse grupo. O grupo do financeiro é um grupo fechado. Então, vai diminuir o número de contribuintes, vai aumentar o número de aposentados e pensionistas, até que chegue pela atuária no momento em que vai diminuir, mas até lá a conta vai ter que ser paga por nós contribuintes, pelo erário municipal. Né? Então, essa situação, o tempo da preocupação, gente, infelizmente passou. Infelizmente, nós assinamos cheques em brancos, quando a gente coloca o gestor na cadeira, e eu digo o seguinte, ontem eu disse isso lá no IPREM, perante o promotor. No dia que chegar um doido, gente, vai dizer assim, eu não vou pagar, não vou passar. E aí, infelizmente, vai ter xilique de novo na Morada Nova. Né? A preocupação de todos nós é essa. Acho que a gente está na hora de todo mundo, por exemplo, o conselho vai ser chamado a se reunir hoje, para que a gente possa chamar o prefeito para a reunião, para apresentar isso aqui a ele também. Ele tem que tomar conhecimento disso e fazer o dever de casa que nunca foi feito, gente. Né? Ouvir, tem que prestar contas ao conselho do IPREM, tem que prestar conta da questão do déficit do IPREM à sociedade de Morada Nova, aos vereadores, ao conselho, à direção do IPREM. Então, é isso que nós estamos fazendo, gente. Eu creio que isso se chama fazer o dever de casa, sabe? A gente tem que tratar as coisas que exigem muita seriedade com a seriedade que ela merece. Então, isso hoje nós estamos fazendo, isso aqui é necessário, né, vereador, para que a gente possa realmente continuar. E o CRP de Morada Nova continua lá sob via judicial. E essa compensação previdenciária, a gente achava no início de que a gente ia receber tudo. E a diretora previdenciária, a doutora Mara, esteve lá conversando com a Marildo, e é do jeito que ele está dizendo, não recebe tudo. E também, vereador, não recebe todo de uma vez. Você tem que comprovar outra coisa. Nós vamos ter que também fazer a nossa parte devolvendo.
vai ter compensação previdenciária de volta. Aqueles servidores que trabalharam aqui um tempo, que vão para outros regimes, um dia vai ter que pagar de volta. Então a conta é mais ou menos essa, e infelizmente o momento agora não é mais é de ação e de realmente pagar a conta. Vereadora Raquel, só, Marquinhos, depois eu passo para você, porque a Raquel tinha... Não, você fica... Primeiramente, né, eu quero concordar e discordar aqui com algumas coisas. Quero concordar com a preocupação do vereador Taim, porque eu acho assim, sei que naquela época a preocupação que era muito mais importante, até porque teria evitado o desastre que hoje nós temos no IPREM. Mas hoje não deixa de ser uma grande preocupação do nosso município. Então, ainda é tempo, sim, de preocupação, até porque nós não vimos ações. O que está faltando são ações. Realmente, eu não posso dizer, João, que é a falta do dever de casa, porque a fazer que nem o outro. Os repasses estão acontecendo, mas é falta de ações, né, justamente para, junto com o atuário aí, a gente amortizar esse prejuízo que só vem a aumentar. E essa preocupação, como já foi dito aqui em números, ela só tende realmente a aumentar, porque o natural é que as pessoas cheguem ao tempo de contribuição. E eu queria até saber, uma dúvida, uma pergunta, Tiago, para ti, sobre essa questão que você falou de transferir as pessoas de um plano para o outro. Me preocupa, até porque nós só temos 2 pessoas no novo plano, né, no capitalizado, e já está com problemas, né, recebendo benefícios, e já está com problema. Como é que eu vou só transferir, diminuir o problema de um e aumentar o de outro? Isso seria solução? Eu não vejo. Eu sei que uma ação sozinha, na situação que nós estamos hoje, não resolve. Infelizmente, nós temos várias ideias aí, aumentar a alíquota, injetar prédios públicos, fazer várias ações, transferir pessoas de um plano para o outro. Eu sei que tem que ser em conjunto, mas eu não vejo solução dessa forma. Primeiramente, de fato, a solução do problema previdenciário, né, ela não é simples. Né? Transferir pessoas de um plano para o outro é uma solução simples, para pensar bem. Né? Não. Na verdade, o que acontece? A eventual e futura transferência de segurados entre planos, ela primeiro tem que passar pelo crivo do Ministério da Fazenda. Ele tem que aprovar o projeto que o município vai apresentar. E uma das condições necessárias, né, dentre outras, primeiro, vou citar algumas. Primeiro, tem que ter censo previdenciário. Segundo, o plano previdenciário, ele tem que ter superávit, coisa que ele não tem hoje, certo? Então, tem que trabalhar para que ele tenha, primeiro. Terceiro, os rendimentos com as aplicações dos recursos do plano previdenciário, nos últimos 3 anos, tem que ter batido a meta atuarial, prevista na política de investimento do... Então, assim, tudo isso tem que ser feito antes dessa migração, para que o Ministério possa, posteriormente, analisar e aprovar ou não. É um trabalho de médio prazo, né? Essa migração não é algo para ser feito agora. É inviável. Vereador Marquinhos. Há muitos anos a gente já vem nessa mesma situação. E eu tive também, já ter várias vezes, naquele tempo a gente fazia reunião no próprio IPREM, com o Túlio, né? Ele chegava a apresentar muitas vezes lá mesmo no IPREM. Então, não foi falta de apresentação, que o problema a gente já sabia, agora apenas apresentava lá. Eu já venho me batendo, e essa conta que ele fez, ele disse o que eu digo há muito tempo. Se a alíquota hoje fosse 22%, já estaria com o déficit. Não paga o INSS, não contrata uma roma de gente. Não é? Uma roma de gente para pagar os 22%. Aí onde está a lógica de resolver a coisa? Chama os seus funcionários, olha, aqui nós estamos nessa situação. Porque ele falou a questão da alíquota, que é o principal, todo mundo tem medo, porque é política, não, porque tem medo de perder voto. E os funcionários, não é para ter medo de não receber o dinheiro, não. Porque os estados estão já fazendo isso, mostrando que tem que aumentar. Então,
na hora que você aumenta, e eu me bato aqui, mestre, de muito tempo, e muitas vezes sou criticado. Aqui em Morada Nova nós temos vários terrenos que já tomaram, prédios que não servem para nada, muitos deles vão ficar sem servir para nada, e os prefeitos não tiveram a coragem, que eu dizia isso, e digo e repito, para capitalizar o fundo previdenciário. Junto com essa capitalização, justamente esse aumento de alíquota. Que aí você começa, ao futuro já está garantido, que é o primeiro, e já o paliativo grande, que é o principal, que é o financeiro. Porque o cálculo já está ali, daqui a 6 anos o rombo é bem maior. Certo? E eu venho me batendo com isso, e eu fico muito cavaleiro por isso, porque já participei aqui de várias administrações, de tudo aqui, a pessoa, não, é porque votou nisso. Não é assim, não. É como a gente sempre persegue. Daqui um dia vai chegar um financiamento aqui, do refinanciamento do financiamento, estava pensando que não tinha CRP. Não era o que a gente dizia? Não é o que a gente bate para o município não perder os benefícios? O município não deixar de receber recursos? E aí, mas hoje já tem liminar. E quando não tiver mais liminar? Vai ficar pro resto da vida sem receber nada? Aí é onde se tem que ter a coragem de enfrentar os problemas. Coisa que eu já venho dizendo, vou enfrentar. Porque eu vou dizer a verdade, passar com a verdade. Ninguém se engane comigo que eu vou dizer, não, mas que vai ser nessa. A verdade é essa e resolve assim. E eu até aqui fico triste, onde se diz, não, o prefeito tem que saber disso. O prefeito tinha a obrigação de saber. Isso é uma vergonha. Quem for administrar o município tem que saber dos problemas. Como eu já estou estudando esse município há muito tempo, eu sou estudioso do município e continuo estudando cada vez mais. E até conversando com o Vinícius, vou dar aqui um dado. O Vinícius deu uma sugestão que é de se pensar. Marquinho, eu até falei aqui já, parece que vão desativar o prédio da Gilândia, né? Vão desativar, por causa do outro colégio lá. Seria uma outra solução. Para que aquilo ali vai servir para quê? Porque a pessoa diz assim, vai acabar o patrimônio do município, e eu sempre digo a mesma situação. Quer dizer que o funcionário não é patrimônio do município, que passou 30 anos, e muitos deles, daqui um dia, vai para o Chilito. Das administrações. Então, por que não? As administrações futuras, essa atual e as futuras. Porque eu já venho batendo desde antes. E você sabe quando é que vão resolver se não tiverem coragem? Sabe quando, mestre? Você vai ficar aí com boa vontade? Nunca. Não, paga 22% para o INSS, mas não quer pagar para o patrimônio do município. Aí vai ter que botar dinheiro, porque é obrigatório. É falta de lógica, é falta de conhecimento. E eu sempre digo isso. O maior problema do município hoje não é essa falta de medicamento, não é essa. É o IPREM. Isso aqui nós estamos lutando com mais de 2.000 pessoas. E eu chamo a atenção disso há muito tempo. O vereador Jorge, volto a repetir, quando chegou aqui, aprofundou o problema mais ainda, porque ele já existe. Eu converso sempre com o João Paulo, converso com o Vinícius, ele sabe disso. Sugestão boa. Então vamos à frente. Porque se o prefeito não sabe dos problemas, pois vamos atrás. Eu já sei, o Jorge sabe, ele sabe, o Atuário sabe, o Vinícius sabe. Vamos tentar, Vinícius. Porque senão a confusão vem maior ainda lá na frente. Com greve, com falta de dinheiro. Eu faço como o João Paulo. Chegou, não vou pagar agora isso agora não tem dinheiro para pagar isso aqui não. E aí? Deixa o pobre que já está morrendo, que está velho, para comer xilito de novo? Né, então, essa é a sugestão que eu já venho dando há muito tempo. Agora, junta-se novamente os vereadores para a gente voltar à mesma coisa que era antes. Tem o quê? O que é que pode ser? Não, porque vai apurar pouco. Meu irmão, nada apura pouco, não existe isso. Não existe isso. Tem terrenos aí que você pensa que não vale nada, que é 1 milhão e tanto, que estão tomando do município. Tem prédio da Cipriano Maia, que você pensa que não vale nada, vale 2 milhões. Que está lá, serve o quê para o município? Hein? Agora falta, sabe o quê? O que o vereador Marquinhos tem? Coragem. Vereador Marquinhos da Ana. Bom dia a todos. É um tema, até para a gente se colocar da forma mais coerente, é difícil. Primeiro eu queria voltar a questão das alíquotas, vereador Marquinhos. A gente passou o ano passado todo debatendo lá no Conselho do IPREM. E o problema não é fácil.
Tiago colocou aqui muito bem, se fosse fácil, já teria sido resolvido. O problema não é fácil, presidente, porque tem várias nuances, vários aspectos que tem que ser observados. Por exemplo, quando o Tiago coloca que aumentando-se a alíquota, aumentando-se o percentual a ser repassado pelo município, pode ser pago com dinheiro, por exemplo, na educação, com o dinheiro do Fundef. Mas pagar com que dinheiro, se o dinheiro do Fundef não dá mais, não dá mais para a educação? Como é que se faz? Incluir, aumentar onde vai para o limite fiscal, e nosso município, os professores hoje estão enfrentando um problema onde a administração diz que não pode dar o piso do magistério porque está ultrapassando o limite de responsabilidade fiscal. Então, como é que a gente soluciona isso? Não é fácil, acho que só a alíquota, vereador Marquinhos, não resolve. Eu tenho certeza que o prefeito está a par do problema, João Paulo, me desculpe sua colocação. Nós tivemos, inclusive, no final do ano passado, eu acredito que o vereador Marcos Viana também estava presente lá no Conselho do IPREM, quando o prefeito autorizou a venda de alguns prédios públicos. Infelizmente, presidente Jorge, Morada Nova sequer tem domínio sobre o seu patrimônio. Não se encontra documentação. É uma burocracia terrível para conseguir legalizar esses imóveis para colocar à venda. Isso aqui, e eu lembro, no quadriênio passado, o próprio presidente Jorge aqui, colocando já essa ideia de ter que vender alguns prédios públicos, e questionou a venda do hotel municipal, que queriam colocar um valor baixíssimo para a venda. Mas essa história já vem rolando há bastante tempo, vereador Ilmar. E a burocracia e a falta de responsabilidade de ex-gestores que não tomaram conta do patrimônio público municipal estão deixando essa situação latente. Eu concordo com o vereador Marco Viana, não existe isso de dinheiro pouco, não. Tudo que vier a entrar... Ora, se a gente está aqui atrás de aumentar percentuais para que vão ter uma representação aí baixíssima com relação a prédios, imagine entrar uma vez por mês, uma venda de 1 milhão, uma venda de 2 milhões, uma venda de 1,5 milhão, e a gente poder fazer um caixa de 8 ou 10 milhões de reais, vai servir, esse dinheiro vai render. Mas eu coloco que realmente não é simples. A gente aqui, nessa apresentação, nesse debate, eu tenho certeza que a gente não encontra solução. O atuário faz seus esforços, faz o possível, apresenta a realidade e a perspectiva futura, mas a solução para ser dada é bastante complexa, porque não parte só do problema do IPREM, e sim do município todo, é um problema da gestão municipal no todo, porque afeta todas as áreas do nosso município. Muito obrigado, presidente. Presidente, E o Marcelo? só antes do Marcelo, por favor. Marcelo, só... Quando eu disse, não foi o prefeito, não, eu disse dos prefeitos. Quando eu digo isso, que não fizeram o dever de casa, desde 98 está instituída a questão do censo previdenciário, que deve ser realizado a cada 5 anos no mínimo, né, Tiago? Porque daqui a 5 anos tem que ser feito de novo. E nunca foi realizado. E a gente enfrenta, vereador Marcelo, resistência até por parte dos servidores. Pessoas perguntando para que precisava fazer declaração de união estável. Eu sou beneficiado é você, se você quiser deixar conta. Vou dar um exemplo porque que a avaliação, que o que é necessário, ou casar civil, ou então a declaração de união estável. Vou dar um exemplo porque que é. Morre, vereador Marcos Viana, o servidor, a servidora, e até que a pensão saia, às vezes demora de 2 anos, 2 anos e tanto, até 3 anos. A família dele vai ficar lá, à mercê da própria sorte, passando necessidade. Mas é porque aqui em Morada Nova tudo tem preconceito. As pessoas já têm o preconceito já dentro de si. É uma coisa que está beneficiando o servidor. Quando eu disse que eles não fizeram o dever de casa, é porque nunca aumentaram a alíquota. Muito embora isso, hoje, para efeito prático, tanto faz levar para 22%, como deixar no que está, vai precisar botar o dinheiro lá do mesmo jeito.
e aumentando a alíquota, o técnico acabou de dizer que para a administração pública ainda é melhor, porque vai surtir efeito na questão do limite de gasto com o pessoal. Então, é essa necessidade que a gente vê de dizer de que não cumpriu o dever de casa, porque não acatava, porque não reunia os conselhos e porque não fazia o que era determinado pelos conselhos. É esse o meu posicionamento em relação a essa questão que a gente está dizendo. E o Marcelo, Presidente, eu queria só, pela ordem aqui, colocar outro, porém, só para complementar meu pronunciamento, que hoje Morada Nova também vive uma situação ímpar, o vereador doutor Nacelli. Enquanto nas gestões anteriores, os gestores deixavam de repassar, faziam parcelamentos e reparcelamentos, hoje o atual gestor não se dá esse luxo, ele tem que repassar em dia e ele está tão a do problema que foi colocado aqui, tem que todo mês fazer um aporte de R$400 mil. Então eu não acho que existe um desinteresse da gestão, não. Eu acho mesmo a dificuldade da gente enfrentar, vereador doutor Nacelli, e resolver o problema, porque hoje o município sequer pode atrasar um parcelamento, porque não se tem dinheiro mais para pagar nossos aposentados. E o Marcelo? Primeiro, bom dia, um abraço ao João Paulo, a Mara e ao doutor Édipo. Uma satisfação ao representante da Arima, atuário Tiago. Eu gostaria é necessário até repetir, porque eu concordo plenamente com o que disse a vereadora Raquel, e o discurso do Marquinhos nós conhecemos já há bastante tempo. Logicamente que a fala dele, ela tem todo um processo. O que o Marquinhos colocou, levar em consideração o seguinte, e o João Paulo adiantou agora. Na verdade, na alteração de alíquota, para a administração pública, torna muito mais determinante e mais legal o repasse de recursos. Porque na hora que aumenta a alíquota, diminui esse repasse extra que é colocado pelo prefeito. Evidentemente, nós temos que levar em consideração um fato que nós precisamos, determinadamente, encontrar uma solução. Talvez essa solução passe aqui pela Câmara também, mas ela tem fundamento na administração pública e, principalmente, com essa apresentação, com o cadastramento feito, e aí o João Paulo falou sobre casamento civil, e aí tem um caso lá, e quando eu fui olhar a minha declaração onde não estava, aí tem uma palavra bonita, amaziado. E aí eu achei aquilo engraçado, mas eu estou dizendo isso para colocar para vocês o quanto é interessante a gente fazer essa avaliação do ponto de vista do futuro. Porque a Raquel entrou agora no serviço público. Ela está ainda no período, terminou agora, 3 anos. E aí eu já começo a contar tempo, né? Eu já começo a pensar em contar tempo, analisar o tempo que eu trabalhei em outros cantos. Eu vi um dia desse o Marquinhos se aposentando aqui, vendo a situação dele na polícia e juntando tudo para ver como é que vai ser, como é que ia ser, o Dedé do Gildo, que nós hoje sentimos muito a sua ausência pelo falecimento da sua filha, mas ele colocando também, chegando à idade, e aí eu coloco de forma clara como nós podemos contribuir isso, qual vai ser, porque é o seguinte, dessas reuniões, evidentemente, não com esse tipo de apresentação, mas com a intenção das pessoas em resolver, nós estamos há muito tempo, e aí eu vou lembrar um fato. O Jorge deu entrada aqui num pedido de CPI, onde criou uma celeuma, onde acreditavam que a intenção do Jorge Brito era uma, quando na verdade era outra. A intenção era exclusivamente abrir os olhos da sociedade, do povo, da Câmara e da administração pública para um problema que se agravou ao longo dos tempos. Ele se agravou muito ao longo dos tempos. E o que é que nós temos hoje, vereador Marcos e demais colegas? Nós temos hoje uma bomba relógio que não está para explodir. Ela implodiu, mas pode explodir a qualquer momento, a partir do momento em que algum gestor atual ou futuro tome algumas atitudes que criem um problema sem solução, porque depois que começar a atrasar, aí a solução não existe mais. Eu não vou repetir já os fatos, vou só dizer de que nós temos, se não discutirmos qualquer coisa hoje, nessa sexta-feira, nós já temos hoje uma sexta-feira que é produtiva por levar a debate
um assunto tão interessante para a sociedade de Morada Nova, e está aqui o Vinícius, que é um grande defensor, está aqui a estrutura que nós temos, e nós temos uma preocupação, servidores, a Inara aqui há pouco tempo, nós vimos outros servidores aqui. O que é que nós temos? Um problema muito sério, que precisa encontrar um caminho para achar a solução. Vereador. Só para fazer uma observação, Jorge, que já foi citado, vou só lembrar aqui o Marquinho, quem tem autonomia, autoridade para resolver é o gestor atual, qualquer que seja o gestor. Hoje é o Vanderlei, ontem foi outro. Quem pode determinar a equipe para ir atrás imediatamente dos prédios de legalizar, quem é? É a administração, Marquinhos. Vereador Isso aí é correr, porque senão, quando não dá mais tempo não, vai cair daqui uns dias. Pronto, não tem mais nenhum vereador a se pronunciar. Deixa eu só fazer inclusive, presidente, só para finalizar, tocou aí no prédio da escola, eu já tive presente com o prefeito e ele já informou da intenção de que aquele prédio do Colégio de Argilândia não se quer para outra coisa, é para vender, porque é um ponto muito bem localizado, comercial, e que eu tenho certeza que vale muito dinheiro. Primeiro agradecer, né, ao João Paulo por trazer mais uma vez esse debate aqui para a Câmara Municipal. A gente que já vem debatendo tudo isso do IPREM há 5, 6 anos, né? E eu fiquei satisfeito. Eu vejo alguns pontos e nós temos que pontuar. Eu acredito que o próximo passo da gestão, né, dando continuidade às outras gestões que vêm pela frente, é justamente no fato da alíquota. Foi mostrado aqui pelo atuário que se a gente tiver esse aumento de alíquotas, você já passa de um déficit no previdenciário para, né, um superávit, já imediatamente isso acontece, e você ainda pode migrar algumas pessoas, claro, que não é agora, não é nesse momento, mas já pode migrar algumas pessoas do financeiro sem causar nenhum dano. E uma coisa que ele colocou aqui, quanto mais as pessoas forem se aposentando, a gente tem que contratar ela por forma efetiva, concurso público, para dar cada vez mais um sustentáculo a esse previdenciário. Então, eu acho, viu, Marquinhos, da Ana, que a gente vem discutindo o IPREM há 6 anos, mas não teve, como disse a vereadora Raquel, efetivamente, como disse o vereador Marquinhos, efetivamente uma ação. E eu acho que agora essa é a oportunidade que o atuário, né, fez essa explanação, que vai haver, já está havendo... Presidente, pela ordem, presidente, só para que, até para contribuir com o discurso de Vossa Excelência, o atuário, o Tiago, ele não colocou aqui, para não restar dúvida, que colocar a alíquota para 22% resolve o problema. Não resolve. Isso é mas o previdenciário resolve. Uma das medidas. Mas o previdenciário Uma resolve. das medidas eu tenho certeza que não resolve, presidente. O déficit, que é de 3,8 milhões, se aumentar o alíquota, então eu entendi errado, mas eu vou perguntar ao Tiago. Se aumentar a alíquota, esse 3,8 milhões, que era 8 milhões pelo que ele colocou, com mas com o que se apura dentro do mercado financeiro, já diminui para 3,8. Não é assim, Tiago? E se aumentar essa alíquota, ela já vai ter talvez um superávit. Foi assim que eu entendi. Desculpe se não foi até bom debate para que a gente possa ter essa... Vamos por partes. Lembrando novamente que aqui em Morada Nova tem 2 planos, né? O financeiro, que a gente pode dizer que ele representa 95%, 98% dos problemas. É a grande dificuldade onde o senhor tem razão. A solução é difícil. Né? A questão do previdenciário, que em contrapartida é o plano permanente. Né? O financeiro é o grande problema, mas ele vai acabar um dia. Então o sofrimento acaba, né? O sofrimento vai acabar. A gente tem que escolher o quanto a gente vai sofrer, muito ou pouco. Porque se a gente postergar, se eu quiser sofrer menos agora, eu vou sofrer bem mais depois. Então é melhor antecipar um pouco do sofrimento, a gente está falando de dinheiro, né? De fato, e para sofrer menos na frente, né? Com compensação. O previdenciário, ele hoje tem um déficit de 8 milhões de reais, um déficit atuarial,
certo? Ou seja, de longo prazo. Previdenciário. Então, o déficit atuarial de 8 milhões de reais. Ele já possui uma alíquota de financiamento de déficit, que é 1,03%, que incide sobre a folha de servidores efetivos, né? E é destinada para esse plano. Incide sobre a folha, mas sai do tesouro, né? Não sai do servidor. Né? Aí de 8, esse déficit cai para 3. Então, assim, o déficit com essa alíquota é de 3 milhões. Déficit atuarial. O que é que a lei impõe aos municípios? Que regularize a situação, aumentando a alíquota. Então, esse é um... Ah, Tiago, talvez seja o menor dos problemas. Mas é um problema que se resolve. Você deixa o plano previdenciário regular, você está observando o que manda a Constituição, e é um passo a mais que você dá no sentido de emitir um certificado de regularidade previdenciária de forma administrativa e não judicial. Então, esse é o ponto. Isso tem que ser feito não ontem nem antes de ontem, tem que ser feito hoje. Aí a preocupação do vereador Teim, que eu me coloco junto com ele. Vamos ter essa reunião, né, chamar o servidor, para que a gente possa aumentar essas alíquotas, e aí sim você já resolveu um problema. Pelo menos atuarial você resolveu. Veja só, Jorge, tá o caminho hoje, claro que ele não colocou, porque sempre gera celeuma o debate, e claro, eu entendo assim também, da alíquota, do aumento da alíquota do servidor. Né? Isso está acontecendo no país inteiro. E o problema, quem deu causa a esse problema não foi o servidor. Mas também já se fala no país inteiro na questão do aumento da alíquota do servidor. Isso é um debate que não deve ser feito sem a presença do servidor. Claro que o servidor vai ser contra, porque não foi ele que deu causa a isso. A gente vê a situação da dificuldade hoje, vereador Marcos da Ana e vereadora Raquel. O cenário econômico hoje é um cenário de prejuízo para os regimes próprios. No mês de maio, o prejuízo acumulado do IPREM com os rendimentos que deveriam ter sido rendimentos e que foi negativo, foi da ordem de R$102 mil. Nós deixamos de lucrar e tivemos foi prejuízo. Né? Recupera, a longo prazo recupera, vai recuperando. Hoje nós temos pouco mais de 10 milhões de reais investido do plano previdenciário. Então, essa situação que a gente vê, que está se apresentando aqui, que eu acho que deve ter outros momentos, poderia até ser em forma de audiência pública, para a gente debater esse problema, a gente sugere isso. Né? O que importa, que eu acho que é o ponto crucial disso tudo, é que a gente está trazendo à tona o problema para a sociedade. Né? Eu creio que nesse momento, eu até sugeri de que os conselhos se reúnam hoje e escolham o presidente e façam a ata aqui mesmo para não ir para outro canto, né? Para ajudar também dentro do processo. Né? A transparência é um ponto muito importante. Né? A transparência é um ponto muito importante. A gente viu que quando a gente estava fiscalizando o IPREM, eu enquanto presidente do sindicato, o Vinícius como membro do conselho, tudo quanto se pedia lá, vou falar com o presidente. E não é assim, gente. O caminho é inverso. O sigilo é a exceção. A divulgação é a regra. É isso que está posto para o novo momento da administração pública. Não existe essa história de sigilo. As contas do IPREM estão lá para todos ver. A gente quer parceria. A gente quer o Conselho, tanto fiscalizando como nos apoiando, nos ajudando no andar, no caminhar do IPREM. Né? É esse sentido que a gente diz, que não fizeram o dever de casa. Ora, vamos e venhamos. Convenhamos aqui de que houve gestão quando os prédios públicos de Morada Nova não têm registro junto ao cartório de imóveis. Aí, gente, não venha me dizer que isso é zelo administrativo, porque eu não compreendo e não entra na minha cabeça que isso é zelo administrativo. Como é que terrenos públicos são invadidos e fica por isso mesmo? Aqui mesmo a gente vê ao lado da rodoviária, terreno invadido. Ali ao lado, do outro lado, ali, terreno do Neox invadido. Os terrenos lá em cima, não sei o que, invadido. Prédios comerciais que aqui em Morada Nova, a gente sabe que teve ocupação. Que tomaram na cara dura mesmo e ficaram para si. E a gente precisando fazer caixa lá no IPREM, porque o dinheiro que tem no plano financeiro era R$3 mil hoje de manhã.
Espera entrar, vereador Marcos Viana, o dinheiro dos segurados ativos não é suficiente e já se pagou, para conhecimento de você, vereadora Raquel e vereadora Bia, já está chegando a 2020 os parcelamentos do plano financeiro, os que já estão sendo pagos adiantado. Ou seja, indo quase ao fim desse mandato. Indo quase ao fim desse mandato. Para gerar caixa para pagar os aposentados e pensionistas. Né? Isso aí, vamos entender uma coisa, o que é que a lei estabelece. Não é assim, assessor jurídico? Que quando não houver previsão, não é assim, atuário, de fundos financeiros dentro do IPREM, quem vai arcar com a despesa é o erário municipal, é a municipalidade. Né? E a gente vê de que o problema chegou, e a gente frisa mais uma vez, mas é importante a gente estar discutindo isso aqui, presidente. É importante a gente marcar um outro momento, chamar os servidores, né? Porque a gente sabe que o problema é muito grave, mas a gente tem que dar os pontapés. Vamos começar. A gente já tentou várias vezes, já procurei o prefeito, manda para a procuradoria do município, aí chega, vai lá, aí isso não tem registro, mas não tem solução, não pode registrar. É uma coisa insolúvel, que os terrenos não podem ser regularizados. Então, essas colocações da gente, vamos fazer. Se a gente colocar lá o dinheiro de qualquer um desses prédios, ameniza. Suaviza o problema. Né? É isso que a gente coloca e meu obrigado. E dizer, João Paulo, só duas colocações que você fez, eu vou reportar aqui o que o Marquinhos Viana falou. Né? Quando ele diz assim, claro, o servidor tem que ser convidado a participar, ele é a primeira pessoa a fazer parte, né, de tudo, mas ele é bilateral. O prefeito pode dizer, não quero sair de 15, alguma coisa para 20, não. Ele também não pode dizer isso. Mas nós estamos falando em resolver um problema e pontuar algo de concreto para ser feito. Porque essa discussão já dura 6 anos, com CPI, com um monte de coisa. Então tem que ser feito alguma coisa. Então aqui, eu digo, vamos pontuar. Então, presidente, deixa eu só te interromper mais uma vez, por favor. O Estado do Ceará saiu agora até 2043. Até 2043, se eu não me engano, Tiago, 60 bilhões que o Estado vai ter que colocar dentro do ISEC para manter os pagamentos dos benefícios em dias. E a gente viu, relembrando aqui, o Massage tocou no assunto interessante da história da CPI do IPREM. Que quando a gente tomou a frente disso enquanto sindicato, e você como vereador, e já tinha sido abortado uma vez em 2012, da necessidade, inclusive, de dizer de que nós estávamos fazendo terrorismo. Não é terrorismo, a gente via que a história ia estourar. A gente sabia disso, todos nós sabíamos. E a história realmente chegou e está cobrando agora a conta. Então eu acredito que todos nesse momento, o servidor, a gestão municipal, tem que ser parceiro. Tem que encontrar algo. E, claro, são 2 pontos que já foi colocado aqui por diversas vezes. Primeiro, o aumento da alíquota. E segundo, a venda de prédios públicos, que a gente sabe que o Marquinhos até comentou um negócio que eu disse aqui várias vezes. O problema é que querem vender logo o filé e deixar o osso para o município perder. Então vamos vender o osso, tem tanto osso aí que é ocupado, como você disse, ocupado por pessoas, né, que tomam conta dos prédios públicos dizendo que são donos. Por que a gente não pode vender esses prédios públicos? Apura aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sei lá, o que for. E depois sim, a gente parte para vender também os filés, se for o caso. Porque de qualquer maneira vai cair nas costas da prefeitura, consequentemente, e todos. Todos vão pagar a conta. Presidente, inclusive a sociedade. Porque essa discussão do venda, só essa colocação que a Amara fez é muito interessante. Inclusive, quando se fala em vendas de prédio público, aqui nós já tivemos uma discussão nesse nível, que muita gente da sociedade diz, por que eu vou pagar a conta? Porque, de uma certa maneira, você vender um prédio público é de todos. Mas nós colocamos aqui que, se mesmo não vender, a prefeitura vai arcar com isso. Vai sair dinheiro de todos nós. Né? Vai terminar existindo isso. Presidente, e para a gente colocar e para reforçar, até o que o vereador Marco Viana coloca, de que todo dinheiro serve, se a gente está falando aqui em valor de alíquota, vamos supor que o prefeito resolvesse aumentar 4%. 4% da alíquota.
numa folha de 4 milhões, que eu acredito que seja nessa média de servidor efetivo, dá 160 mil mês. Quer dizer que um dinheiro que entre 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões ou 5 milhões não vai servir para diminuir esse déficit? Claro que vai. Tem nem dúvida. E quando você coloca assim, 160, se você multiplicar numa gestão de 4 anos, vai dar 8 milhões. É muito dinheiro. Talvez em 4 anos você não consiga apurar em prédios públicos que a alíquota. E a alíquota não é só do prefeito, tem do servidor também. Né? Tá certo. Então, assim, eu acho que esse é o discurso, eu acho que o João Paulo, e aí eu posso dizer isso também tranquilamente, como gestor do IPREM, tem feito um trabalho espetacular, né? Porque nada disso era feito, esse censo previdencial nunca foi feito, Eu até acho que depois do censo, o atuário vai trazer a notícia pior do que ele está trazendo hoje. Melhora? Porque, sei lá, eu tenho essa impressão. Jorge, a compensação previdenciária, nós temos aí, você viu o tanto de gente aí que tem. Tem muita gente. Mas quando souber que a pessoa tem 4 filhos gente. Olha, menores, quando souber que a pessoa tem união... Meu amigo, isso me assusta. Eu sei que naquele tempo, pra você ter uma ideia, há não sei quantos mil anos atrás, era 30 e tantos milhões que ia entrar extra da compensação previdenciária. Que não entrou nada. Os advogados faziam as contas baseadas naquele nós tivemos essa discussão com o doutor Torres aqui. Ele saiu daqui dizendo... Não sei quantos milhões que vai ser entrado. Há 3 anos atrás, não foi, Vinícius? O Torres saiu dizendo que tinha uma ação administrativa contra o Ministério e que em 2 anos a gente ia solucionar o problema. Nunca nem mais voltou aqui. Eu acho que por causa do que ele disse aqui, botaram ele para fora da gestão. Ele foi embora, né? Então, hoje a gente vê a realidade. Existe a compensação e outra coisa, ela é via dupla. Ela entra, mas ela sai também, né, João Paulo? E é passo a passo. Você não vai pegar o montante de todo mundo que vai se aposentar daqui a alguns anos e o INSS dizer, rapaz, vocês têm direito a 8 milhões de depositar. Se fosse sendo muito bom. Que era assim que eles pretendiam fazer, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito, né? Tem que chamar o servidor, chamar a administração junto com os vereadores e buscar de início algo de concreto, porque se a gente falar mais uma vez, é mais uma oportunidade que a gente está perdendo hoje, né, de trazer alguma ação que possa, pelo menos, minimizar no momento. Eu quero agradecer ao nosso querido Tiago, né, por ter vindo aqui, ao João Paulo, a Mara, doutor Épio, né, por estar tão bem conduzindo o IPREM. E a dificuldade no IPREM é muito grande. Eu acho que o Vinícius foi aquela formiguinha que fazia tudo. Fazia pelo servidor, fazia pelo IPREM, porque o IPREM não tinha nenhuma informação, e o Vinícius pegava a canetinha e ficava lá. O Vinícius, a menina que era a Luciana, a Lívia, né? Ficava tudinho lá, fazendo mês a mês, olha a dificuldade que tinha, à mão. E quando a gente pediu o documento, ainda tinha um empecilho muito grande, só quando o presidente estava aqui. Quando era o senhor Ocean, com todo respeito, ele nunca nem aparecia, então os documentos também não apareciam. Depois o Washington, né, que facilitou um pouco, mas tinha que passar pelo crivo do Washington, quando o João Paulo disse que aquilo é público, é do servidor, é da população, precisa estar lá à disposição, principalmente do Conselho. E agora, eu considero que o Conselho tenha, né, assim, um trabalho essencial em tudo isso, né? Chamar o IPREM, chamar a gestão pública para realmente resolver, ou pelo menos fazer as ações serem implantadas. E te agradecer, mandar um abraço para o Túlio. O Túlio chegou aqui uma vez, eu estava comentando com ele, né? Numa audiência aqui, talvez tivesse 500 pessoas dentro do auditório, né? E o Túlio ficou tão preocupado que ele não disse nada mais do que realmente estava acontecendo, que o IPREM estava quebrado. Obrigado a você. Se você quiser dizer mais alguma coisa, João Paulo, doutora Mara, o Ed, pode ficar à vontade. Só agradecer e dizer que o IPREM está lá, as portas estão abertas, a gente quer que o Conselho atue, a gente quer que o Conselho funcione.
dizer que as contas estão abertas, muitas dessas coisas a gente está publicando, como preconiza a lei no próprio site do IPREM, né? A gente quer realmente caminhar numa busca constante por aprimorar. Estava dizendo que a gente está, o André Luiz, que não está aqui porque hoje é dia de pagamento, presidente, tem criado uma planilha lá dentro do IPREM de acompanhamento desses repasses, que quando ele termina o mês, a gente sabe realmente o que é que deixou de ser repassado, e é uma grande aquisição para as administrações futuras, porque vai facilitar a vida dele, que quando a gente ingressou lá, a gente teve que começar tudo do zero, né? Mas dizer de que o IPREM está tentando, pelo menos, contornar uma parte dos problemas que tem lá, inclusive parte de documentação que está sendo enviada, estamos revisando tudo que foi mandado errado, é um dos fatores que a gente perdeu a CRP, e a gente quer, em breve, tirar essa CRP por via administrativa e não via judicial. A CRP, o vereador doutor Nacélio, a gente quer realmente tirar todos os critérios irregulares que estejam lá, para que a gente possa realmente ter essa CRP em dia e de forma correta e administrativamente. Muito obrigado. João Paulo, deixa eu te fazer só uma pergunta. Como é que estão os repasses, né, do previdenciário? Tá, no ano de 2018 está rigorosamente em dia da prefeitura. O SAAI tem uns atrasos do plano previdenciário, plano financeiro, todo mundo está em dia. E agora eu não lembro bem se alguma outra autarquia está atrasado também o previdenciário 2018. Mas a prefeitura tem pago rigorosamente em dia todos essa parte do plano previdenciário e a do financeiro também. Eu queria só complementar aqui, porque além de servidora, faço parte do conselho, e dizer, João, que realmente essa questão de se colocar tudo na mesa, na questão dos princípios da publicização, né, que a gente precisa estar expondo, é muito importante, e na sua gestão a gente está vendo isso, porque a gente via, ao contrário do Tiago aqui, pessoas dizendo que vinha cair dinheiro do céu, que realmente a CPI que o Jorge falava era uma questão até mesmo de terrorismo, e ninguém aqui está para esconder esse problema. A gente está aqui tentando, né, buscar soluções e ações, porque, infelizmente, é difícil a gente dizer quais são as soluções, João, até porque o que é a problemática do IPREM hoje? Já se sabe. Quando terminar essa CPI, qual é a dívida real? O que foi realmente tirado do IPREM? Porque nós sabemos que foi feito parcelamentos aqui nessa casa, aprovados, e que hoje a gente sabe que os números não estão batendo, não são os mesmos que muitos fazem cálculos, eles não batem. Então, é muito difícil hoje a gente estar na questão ainda do diagnóstico. O diagnóstico de muitas problemáticas do IPREM estão aparecendo agora, organizando, procurando legalizar a questão de documentações, de aposentadorias, cumprindo rigorosamente o que era para ter sido feito há muito tempo. Né? Obrigado, Raquel. Inclusive, presidente, eu gostaria que a gente fez a convocação pelo WhatsApp, de que daqui a pouco o Marquinhos disse que tem que se retirar. De que saísse, fosse se reunir, pelo menos para escolher o presidente. Né? Que vocês orientassem, que já está aqui o pessoal. A minha sala, para se reunir na sua sala. Pode ser? Pode ser? Pode ser, sim. Pode estar. Muito obrigado.